Bom dia a todos os irmãos, bem-vindos. É um prazer especial podermos nos encontrar nesta bonita manhã de outono, com um clima também tão agradável na casa do Senhor. Damos, por isso, a saudação a todos aqueles que aqui se fazem presentes e também aqueles que, com alguma dificuldade, provavelmente, também nos acompanham a partir da internet, através da transmissão que fazemos aqui da Igreja Adventista de Setúbal. A todos a nossa saudação e o desejo de um bom sábado. Alguém que se encontre doente, que possa sentir da parte de Deus, não só o bem-estar da sua paz no coração, mas principalmente possa sentir da parte do Senhor também o poder revigorador da saúde regressando ao seu corpo. E aqueles que nos estão a assistir a partir deste momento, porque nos apanharam, talvez na sua navegação pela internet, pois continue conosco, porque este é um momento em que vamos falar da Palavra de Deus e a Palavra de Deus tem vida. Não podemos esquecer que o Senhor disse a certa altura de si mesmo que Ele é a verdade e é a verdade que liberta também. Por isso, é este o privilégio que nós nesta manhã temos de estudar justamente sobre a Palavra de Deus. Queridos amigos, prezados irmãos, nós temos tivemos nesta semana, a oportunidade de falar a respeito de aspectos que são por vezes comuns a muitas comunidades e a muitas agremiações, que é, por vezes, as dificuldades de relacionamento, de unidade que podem existir entre as pessoas. E a nossa lição apresentou-nos um roteiro muito interessante para podermos, de maneira didática, entender a problemática da questão da união ou da desunião. Nós começamos, portanto, por ver o que a humanidade poderia ter sido caso não fosse. Em relação ao povo de Israel, o povo de Israel poderia ter sido se não fosse. Eu gostaria de convidar a todos que pudéssemos abrir a Palavra de Deus no capítulo 28 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28, e vamos ler os versos 1 e 2. E pedia a gentileza, dentre aqueles que aqui estamos, alguém que com voz entusiástica pudesse ler Deuteronômio, capítulo 28, o verso 1 e o verso 2. Deuteronômio, capítulo 28, o verso 1 e o verso 2. Um voluntário ou uma voluntária para a leitura destes dois versículos. Peço só um instantinho. É que como estamos a transmitir para a internet, é conveniente que quem nos assiste também possa ouvir. Muito obrigado. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Muito obrigado. Sabem que este texto dá a entender uma coisa tão simples como, se formos obedientes, de alguma forma Deus derramará sobre nós um conjunto de bênçãos. E a palavra que é usada aqui na tradução que tivemos a oportunidade de ler, as bênçãos do Senhor te alcançarão, virão sobre ti e te alcançarão, dá a impressão de que se o povo de Deus tivesse permanecido fiel ao Senhor, eles de alguma forma seriam quase que perseguidos, seriam condenados a receber todas as bênçãos que Deus tinha para lhes dar. Bom, mas agora a grande questão é, efetivamente foi isto que aconteceu? Não. Por que não foi isto que aconteceu? Alguém gostaria de fazer algum comentário, pedindo apenas que aguardemos até a chegada do microfone junto? Por que razão? Muito bem, temos ali ao fundo. Por que razão é que, efetivamente, o povo de Deus não recebeu as bênçãos que Deus lhes tinha proposto? Porque o povo de Deus desviou-se da vontade de Deus. Muito bem. Muito e bem. Desobedeceu. Ok? Nós não podemos esquecer que estas palavras, de Deuteronômio capítulo 28, foram ditas
num contexto muito específico. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã, estaria, portanto, a iniciar uma nova etapa na sua vida, como se fosse um livro em branco que estava para ser escrito. E Deus, então, de modo muito específico, mostra ao povo que eles poderiam ser muito bem-sucedidos se estivessem dispostos a uma atitude de obediência. Na prática, nós sabemos que não foi exatamente isto que aconteceu. Mas agora, há um aspecto interessante. É que a Bíblia também nos mostra que, além das bênçãos que Deus estava disposto a dar, apesar de ter havido um determinado momento de profundo fracasso, de redundante insucesso, o que é que aconteceu quando o povo de Israel estava prestes a ser invadido por Babilônia e castigado com o maior flagelo da sua história? Nos tempos de Jeremias, qual era a mensagem que Deus tinha para aquele povo rebelde, para aquele povo impenitente, que estava prestes a perder a sua soberania por conta da sua desobediência? O que é que Jeremias tinha de mensagem para aquele povo? Já agora... Por gentileza, irmão Tony. O arrependimento. Portanto, porque Deus tinha dado, como hoje, determinadas instruções para bem portanto, do seu povo, para bem da humanidade. E quando o ser humano desobedece, portanto, às instruções divinas, tem as consequências dessa desobediência. Portanto, quando se altera o rumo das coisas, portanto, o caminho verdadeiro, o caminho de Deus, automaticamente nós estamos sujeitos, portanto, a essas mesmas consequências e então não há nada que dizer, portanto, é apenas sofrer, portanto, essas mesmas consequências. Agora, irmão Tony, e não deixo o microfone ainda. De acordo com aquilo que nós vimos em Jeremias, da mensagem que Jeremias tinha recebido da parte de Deus, ainda havia possibilidade de perdão para o povo de Israel e de restauração de todas as suas bênçãos? Sempre. Deus dá sempre uma segunda, terceira, quarta oportunidade. E hoje para nós também, Deus dá-nos essa oportunidade se nos arrependermos. A mensagem de Jeremias é perfeitamente atual nos nossos dias. Muito bem, muito obrigado. E reparem que coisa bonita é esta. Nós não estamos a viver o ideal do que poderíamos ter sido se tivéssemos sido fiéis a Deus. Mas a verdade é que há sempre um potencial de resgate. E Deus tem sempre esta perspectiva redentiva e reformadora da forma como Ele aborda a humanidade. Agora, há uma coisa importante que nós não podemos esquecer. O povo de Israel, em determinado momento, ele optou por seguir uma estrutura de pensamento, uma estrutura social que de alguma forma se resume em dois textos que aparecem no livro de Juízes e que propunha que nós pudéssemos ler um deles. Juízes, capítulo 21, verso 25. Na realidade, este é o último versículo do livro de Juízes. Juízes, capítulo 21, verso 25. E só para contextualizar, enquanto encontramos o texto, Juízes 21, verso 25, vale a pena explicar que o livro de Juízes conta a história desde a implantação do povo de Israel na terra de Canaã, portanto, logo a seguir à morte de Josué e dos grandes líderes da geração de Josué, que foram, no caso, Caleb, e a Bíblia diz-nos que neste período em que não existia propriamente a liderança forte de Josué, que fora, sem dúvida, o herdeiro moral de Moisés, houve ali um vazio de liderança até surgir efetivamente um rei. E é justamente isto que o verso 25 do capítulo 21 nos diz. Quem é que, com voz entusiástica também, se importaria de ler, por favor, ao microfone este versículo? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Muito bem. O que é que nós podemos entender sobre esta ideia de
fazer o que parecia reto aos seus próprios olhos. Opiniões. Irmã Manuela, só um instantinho. Na minha Bíblia, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. É o que diz. Muito bem. Cada um fazia o que bem queria. Amplia um pouquinho a ideia, não é? Portanto, fazer o que entendia, o que parecia reto aos seus olhos, ou fazer aquilo que queria, parece ser uma ideia que refletia justamente a condição moral do povo de Israel naquele tempo. E quais eram duas características que determinavam a postura religiosa dos israelitas nesse período que nós chamamos genericamente o período dos juízes, entre o período da morte de Josué e Caleb e depois o início do reinado, da monarquia com Saul. Como é que nós poderíamos... quais eram as duas características do povo de Israel, os dois grandes pecados da nação israelita nessa altura? Eles começaram a adorar os outros deuses que estavam ao seu redor. Ou seja, Deus tinha dado uma ordem, eles eram um povo escolhido, eles deviam ter uma conduta diferente dos outros, e eles começaram a seguir, em vez de serem eles a influenciar os outros, eram os outros que influenciavam a nação de Israel. E uma dessas era, portanto, a adoração aos ídolos pagãos. Muito bem. Mas havia uma segunda. Qual era a segunda? Os casamentos com pessoas infiéis. Sabem, meus queridos amigos, há aqui uma coisa muito interessante que nos... Havia, portanto, uma partilha, porque era expectável, não é? Que se os israelitas tomavam as filhas dos cananeus, era natural também que pudessem oferecer as suas próprias filhas em casamento aos jovens nativos da terra de Canaã. Agora reparem aqui numa coisa muito interessante, e vamos transpor isto para a nossa realidade presente. A Bíblia diz-nos que a ideia que resumia o pensamento religioso daquele tempo era que cada um fazia de acordo com o que bem entendia ou com o que lhe parecia reto aos seus próprios olhos. Não estaremos nós hoje a viver também uma realidade relativamente semelhante? Reparem, é com alguma frequência que ouvimos, por exemplo, certas pessoas dizerem: eu vou ao cinema porque me apetece, porque acho que não há nada de mal com isso. E muitas vezes nós nos esquecemos de fazer a pergunta de forma diferente. Eu posso não achar que haja alguma coisa de mal com isso, mas o que pensa Deus a respeito deste assunto? Ou, por exemplo, alguém pode dizer assim: olha, eu vou aqui ou vou acolá, mas isto fica entre a minha relação comigo e com Deus. É entre mim e Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Ok, mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa, que a história que estamos a estudar justamente na Bíblia, ou o contexto histórico que estamos a estudar na Bíblia, nos mostra uma coisa tão simples como que a obediência coletiva é o antídoto contra a perversidade da sociedade. Ou seja, se nós procuramos ser obedientes a Deus de forma coletiva, isto é um incentivo a que, sobretudo as gerações mais jovens, aqueles que estão ainda em formação de caráter, possam ter referências de caráter, referências morais, para poderem sedimentar e solidificar o seu próprio caráter. E quem diz a questão do cinema, diz outras muitas questões, como, por exemplo, o que tem a ver com a nossa prática de adoração a Deus no próprio sábado, a nossa conduta como cristãos durante a semana, a nossa prática de reverência, por exemplo, dentro da igreja, e tantas outras questões que poderíamos aqui referir. Mas o objetivo, queridos irmãos, reparem numa coisa, não é nós estarmos a ter uma atitude de apontar o dedo, mas de fazermos por nós mesmos uma reflexão inteligente e autoconsciente daquelas que são as nossas posturas e as nossas atitudes. Porquê? Nós não podemos esquecer que da forma como nós nos comportamos, há sempre um impacto que podemos exercer sobre outras pessoas. Alguém pode dizer assim: mas eu sou tão simplesmente uma pessoa que ninguém presta atenção na minha congregação. Isso é o que você pensa?
Todos nós contamos, todos nós influenciamos. Existe alguém, mesmo que nós não nos apercebamos, para quem a nossa postura, por mais discreta que seja, acaba por ser uma referência. E nós temos uma responsabilidade moral na nossa atitude e no nosso comportamento diante de todos os outros. A razão pela qual o povo de Israel, neste período dos juízes, conseguiu chegar tão baixo em termos morais, apesar de eles terem sido implantados há pouquíssimo tempo na terra de Canaã, foi justamente por causa deste pensamento individualista, esta forma hedonista de pensar e de ver a religiosidade como sendo algo, diríamos assim, única e exclusivamente da sua própria responsabilidade e da sua própria, resultante da sua própria conexão com Deus. É verdade, e já fecho parênteses, é verdade que nós temos que responder diante de Deus pelos nossos atos individuais. E cada um de nós é moralmente responsável diante do Criador, pelas suas atitudes e pelas suas escolhas. Contudo, nós não podemos esquecer que nós somos influenciáveis e influenciamos outros. Vivemos numa dinâmica e numa mecânica social e psicológica onde influenciamos e somos influenciados. Por isso, é importante que nós possamos ter, de fato, este cuidado. Exatamente. Nenhum homem é uma ilha. Perdão, desculpe, irmão, poderia repetir? O anjo do Senhor, o anjo da guarda, não entra na casa do cinema. Se nós vamos ao cinema, estamos na frente do diabo. Isto é um exemplo, efetivamente. Ok. Muito bem, queridos amigos, reparem numa ideia que aparece muito interessantemente na parte de segunda-feira, quando diz a respeito deste episódio, no último parágrafo, nas últimas duas frases, a certa altura diz o seguinte: a respeito, como retrospectiva em relação à forma como o povo de Israel se conduzia, diz, a sua avidez, a avidez do povo de Israel, e a cobiça tornaram-nos desprezíveis aos olhos dos próprios pagãos. É interessante como a própria moralidade e a própria ética dos pagãos era superior à dos israelitas, e eles acabaram por se tornar questionáveis e desprezíveis à visão dos próprios pagãos. E dessa maneira deram ao mundo gentio ocasião para interpretar mal o caráter de Deus e as leis do seu reino. Queridos amigos, não sei se já encontraram pessoas que detestam religiosos e são profundamente inimigas da religião. Já encontraram gente assim? Eu já encontrei. E digo-vos uma coisa, eu concordo com essas pessoas. Eu concordo, por exemplo, com Karl Marx, quando escreveu que a religião é o ópio do povo. Eu concordo com pessoas que têm completo senso de abjeção em relação a líderes religiosos que estão preocupados apenas em extorquir os dízimos e as ofertas dos seus fiéis. Eu concordo com pessoas cuja sua repulsa por religiosos que vivem de forma arrogante e pretensiosa, olhando para os outros com uma atitude de permanente acusação. Eu concordo com pessoas que veem a religião e as igrejas como um lugar que cheira a bolinhas de naftalina. Sabem porquê? Porque não é esse o tipo de religião que eu quero viver. E nem é esse o tipo de religiosidade que Deus nos mostra na Bíblia. E, meus queridos irmãos, o problema não é com o cristianismo. O problema está com os cristãos. Não é o cristianismo que, como filosofia religiosa, falhou. Os cristãos é que ainda não entenderam o que Jesus ensinou. E a grande pergunta que nós deveríamos nos fazer neste momento é: teremos nós também fracassado em entender o que Jesus nos disse? Estaremos nós desconectados daquilo que Jesus viveu e daquilo que Jesus pensava? Isto é alguma coisa que nos deve fazer pensar, de forma muito séria. O que pensam as pessoas que são os nossos vizinhos aqui da igreja? O que pensam os nossos vizinhos a respeito do que significa ser um cristão adventista do sétimo dia? Irmão Rui, por favor. Pastor, se me relacionar com o cidadão do mundo normal, eu sou igual a ele, não há diferença nenhuma. Agora, se eu me relacionar
com o cidadão do mundo como a religião que eu pratico, já faz diferença. Já perante os outros, já há uma diferença ali. E eu, nesse aspecto, consoante o meu testemunho que eu vou dar, relativamente às ações que eu praticar, posso dar um mau testemunho ou um bom testemunho. Exatamente. Isso está tudo relacionado com o testemunho que a gente dá. Muito bem. Muito obrigado pelas participações que temos tido até o momento. Queridos amigos, reparem numa coisa interessante. O tema geral desta lição gira em torno de uma palavra. Qual é? União. E agora reparem numa coisa interessante. O que a palavra religião quer dizer? Voltar a ligar. Religare, que é a palavra, aliás, os dois termos latinos da qual é composta a nossa palavra religião, significam justamente isto, voltar a conectar, estabelecer novamente uma ligação com alguma coisa que se havia quebrado. Agora reparem numa coisa interessante. Qual é, e é pena que isto na língua portuguesa não dá certo, não é? Mas era graficamente muito interessante se a palavra religião fosse ligada por um T, por exemplo, que fazia referência graficamente o quê? À cruz de Cristo, não é? Mas na realidade, o que é que ligou o ser humano a Deus a partir deste abismo que o pecado criou entre a humanidade e o seu Criador? Foi, efetivamente, a cruz de Cristo. Foi Jesus Cristo. Ora, se a ligação que nós devemos ter para nos voltarmos a conectar com Deus é, efetivamente, a vida e o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, a nossa conexão uns com os outros como seres humanos precisa ser estabelecida à luz e mediante o modelo que Jesus nos deixou como exemplo de vida. Mas este será um assunto sobre o qual iremos falar mais adiante em outras lições. Muito bem, vamos ainda ver um outro exemplo na história do povo de Israel que tem que ver com o efeito que uma desinteligência teve para desunir o povo de Israel. No ano 931 a.C., falece um senhor chamado Salomão. Tinha sido um grande gestor, um monarca de muito sucesso, mas quando o seu filho assume, porque nem tudo estava bem, embora o reinado de Salomão tivesse sido o período mais glorioso da monarquia israelita, a verdade é que havia coisas que não estavam bem. E Roboão, filho de Salomão, recebe, no momento em que estava, portanto, a ser visitado pelos vários representantes e altos dignatários das tribos de Israel, ele recebe uma solicitação. Que solicitação era esta e porquê? Qual era a legitimidade desta solicitação? Alguém gostaria de partilhar essa informação? O que é que foi pedido a Roboão e porquê lhe foi pedido isto? Muito bem. Ok? Havia uma carga fiscal que Salomão tinha imposto sobre o povo de Israel. Mas havia uma segunda coisa. Eu não sei se todos os irmãos têm consciência disto. Mas havia uma segunda coisa que Salomão também tinha imposto sobre o povo. Que era uma cota de serviço comunitário ao qual todo o cidadão israelita era obrigado a prestar gratuitamente ao Estado, para o bem comum da nação, tempo de serviço para poder ajudar na construção de infraestruturas. Nós não podemos esquecer de uma coisa. Quando Salomão reinou sobre Israel, estamos a falar de uma monarquia muito jovem, que existia há 2, 3 gerações no máximo. E havia uma série de infraestruturas sociais que precisavam ser construídas. Cidades que precisavam ser fortificadas, estradas que precisavam ser mantidas, estruturas físicas que precisavam ser construídas, edifícios públicos que precisavam ser edificados. Tudo isso implicava em trabalho. E quem é que fazia isto? Tinha que ser, efetivamente, o povo, num regime, justamente, de rodízio, de colaboração. É verdade que Israel, durante o período de Salomão, construíram-se imensas coisas, fez-se muita coisa interessante. E agora, quando Roboão assume o reinado, é solicitado justamente que estes dois aspectos fossem desagravados. A carga tributária e o tempo de serviço.
de cada membro do povo de Israel. É verdade que havia muita prosperidade em Israel, mas as pessoas precisavam, enfim, aliviar um pouquinho o nível intenso com que Salomão havia posto o povo de Israel a trabalhar. Agora, a grande questão era: que resposta deveria dar Roboão? E ele consultou 2 grupos. Quais foram os 2 grupos de conselheiros que ele consultou e que respostas cada um deu? Consultaram os anciãos. E qual era a opinião dos anciãos? É que deveriam agravar ainda mais a carga tributária? Os anciãos, reparem interessantemente, os anciãos que já tinham sido os conselheiros do próprio Salomão e provavelmente do próprio rei Davi, aconselharam a que era conveniente desagravar esta carga tributária. Ou seja, eles eram, embora fossem anciãos, mas eles eram altamente progressistas nesta questão. Poderíamos dizer que eles eram liberais, se pudéssemos atribuir a alguma nomenclatura mais política moderna, ou moderna política. E então a perspectiva de um outro grupo de anciãos que eram o quê? Eram chamados o quê? De conselheiros. Os mais jovens, e os mais jovens, a perspectiva deles qual era? Agravar os impostos. E porquê? Qual era a ideia que estava subjacente a esta recomendação deste grupo de conselheiros? O que é que vos parece? Essa prosperidade se devia a essa carga e a essa mão dura de Salomão sobre o povo. Portanto, esses conselheiros aí que te estão a dizer para tu afronchares é porque eles estavam do lado de Salomão e agora querem que tu não tenhas prosperidade. Portanto, tem lá cuidado e, portanto, não, tu deves ser igual ao teu pai, até pior que o teu pai, porque isso é que vai manter aqui as rédeas seguras, não é? Penso que era um pouquinho esse o espírito que reinava. Dá a sensação, pastor Daniel, que Roboão parecia que sofria um pouquinho de baixa autoestima, não é? Tinha uma noção, talvez, de que precisava se autoafirmar para provar. Enfim, por gentileza, irmão. Salomão desviou-se no caminho de Deus, foi o mal que ele fez. Se eu me desviar para a esquerda ou para a direita, estou no outro caminho, já pertence a outro reino. Muito bem. Um texto de Salomão que nos serve como verso áureo desta lição, em Provérbios capítulo 9, verso 10, diz: o temor do Senhor, princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Reparem uma coisa interessante, que a divisão que se dá neste momento, porque quando Roboão, depois de consultar os 2 grupos de conselheiros e de apresentar ao povo que o tinha vindo consultar, ali naquela região central do território de Israel, quando ele dá então o seu veredito e diz: bom, se o meu pai vos castigou com chicotes, eu vou vos castigar com escorpiões, e olhem, o dedo mínimo do meu pai é mais fino do que, aliás, a minha cintura é mais grossa, desculpem, não é isto não, a cintura do meu pai é mais fina do que o meu dedo mínimo. Esta é a ideia, assim é que foi. Portanto, para dizer, eu realmente vou ser rude, vou ser forte, vou exercer uma liderança muito forte sobre Israel. Com isso ele achava que estava a autoafirmar-se como soberano, como rei, mas isto fez com que aquela jovem monarquia, que ainda estava muito dividida e susceptível pelos sentimentos tribais que existiam, se desvanecesse. E naquele ano 931 a.C., termina aquela que poderia ter sido uma das mais interessantes e fulgurantes histórias monárquicas da história da humanidade, que durou apenas durante 3 gerações, durante 3 reinados, e que as 11 tribos afastaram-se, e ficando, portanto, Roboão a reinar apenas sobre a tribo de Judá e a meia tribo de Benjamim. Só um instantinho, pastor Rogério. Sim, só para dizer que... Sim. Obrigado. Só para dizer que o povo de Israel era um povo privilegiado, porque tinha o rei dos reis a governar, e eles não quiseram, né?
quiseram ser semelhantes aos outros e queriam ter um rei. A determinada altura foram Samuel e disseram: vá, fala com Deus, porque nós queremos ter um rei visível que vá diante de nós. O que deixa de ser curioso é que Deus muitas vezes concede, baixa a norma para que o povo aprenda. E eles quiseram um rei, passado algum tempo já tinham dois. Não é? Já tinham um rei em cima, outro rei em baixo, com as consequências que nós conhecemos. Não é? Quanto aos impostos, isso mostra também que os políticos de agora não inventaram nada. Muito bem. Há um texto no Novo Testamento, Tiago capítulo 1, verso 5, provavelmente muitos de nós conhecemos de cor, que diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá o quê? Liberalmente, de forma generosa, de forma abundante. Portanto, o pedirmos inteligência, pedirmos sabedoria, pedirmos capacidades intelectuais e cognitivas mesmo a Deus, não é algo que não seja legítimo. Pelo contrário, Deus nos dá perfeita autorização, clara, coloca-se claramente à nossa disposição para nos dar abundantemente inteligência para tudo aquilo que for necessário. Não só para nos conduzirmos de forma adequada nas escolhas que fazemos da vida, mas também para todos os outros desafios que possamos ter em termos intelectuais, académicos, ao longo da nossa própria existência. Pastor, no contexto da desunião, irmão Tony, por favor. Portanto, esta parte da lição pessoalmente marcou-me, porque dá-nos uma lição importante para nós nos dias de hoje. A insensata decisão de Reboão foi aconselhado por informações humanas. E por vezes nós também damos conselhos a nossos amigos, irmãos, familiares, e muitas vezes informações muito pessoais, sem ter o cunho da tal sabedoria divina. Razão porque nos aconselha a que todos os conselhos que nós possamos dar a alguém ou a nós próprios terão que ser recolhidos, como diz o versículo de Provérbios 4, versículo 5, adquire sabedoria e inteligência para atingir estes parâmetros, sem dúvida, que só Deus nos pode dar. Muito bem. Muito obrigado. Irmão Fernando, aqui à frente. Eu penso que a apostasia de Salomão, naquela altura, levou a um critério de extravagância total. E foi o legado que deu ao seu filho. Portanto, ele ia no caminho do pai. E foi isso o contraste realmente antimoral que está aqui presente. Muito bem, obrigado. Sim. Eu gostava também de dizer que esta parte foi uma das partes mais interessantes, que eu mais gostei da lição, por causa também do conflito que nós podemos ver aqui, conflito entre gerações. Porque nós tínhamos um povo, naquela altura, que valorizava muito a experiência, os anciões, e eu vejo um pouco hoje precisamente o contrário. Nós vemos cada vez mais se valoriza os jovens e algumas coisas que eles fazem, e tiramos a importância dos anciões, daqueles que foram mais velhos, com mais experiência. O que eu queria dizer é que estas duas gerações, elas podem se interligar uns com os outros, e é isso que a Igreja tenta fazer. Ou seja, sejam mais novos ou sejam mais velhos, o importante é nós estarmos ligados com Cristo. E se nós estivermos ligados com Cristo, nós mais velhos poderemos dar bons conselhos aos mais novos, e os mais novos, quando estão ligados também com Cristo, também nos podem aconselhar sabiamente. Agora, a importância é de estarmos ligados, e neste conflito de gerações que houve, que hoje em dia na nossa igreja possamos evitar isso, se nós realmente tivermos a tal união, a tal obediência que nós devemos ter a Cristo. Muito bem. Muito obrigado, Davi, pela apropriada reflexão. Isto posto, temos em condições de passar à temática que foi abordada na parte de quarta-feira,
que é um contexto já do Novo Testamento e onde podemos perceber que mesmo uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, como era a Igreja Apostólica, também havia espaço para as humanidades, ou seja, para as características do ser humano. E na igreja de Corinto encontramos então 3 grupos. Que grupos eram estes e porquê que eles estavam assim fragmentados? Quem gostaria de apresentar esta ideia? Que grupos eram estes nos quais a igreja de Corinto estava dividida e porquê que eles estavam assim fragmentados? Cada um apegou-se a um líder da igreja, ou seja, uns seguiam a Apolo, outros seguiam a Paulo e outros seguiam ainda Cefas ou Pedro. Pronto, a Pedro. A questão passava por aí, é porque ao fim e ao cabo eles não se calhar já estou a dar a solução, não se ligavam a Jesus Cristo, ele sim, e estavam-se a ligar a pessoas. E então, ao ligar-se a pessoas, eles não se conseguiam unir, mas sim aquilo que as pessoas pensavam e ao que as pessoas queriam transmitir. Agora, Davi, ainda uma outra coisa. Estes líderes que de alguma forma estavam embandeirados por estes grupos, eles efetivamente estavam em conflito ou em litígio uns com os outros? Havia algumas diferenças. Quando nós pegamos, por exemplo, em Paulo e em Pedro, havia ali pequeninas diferenças, mas, por exemplo, acerca da circuncisão, mas nós sabemos perfeitamente que o diálogo e com humildade, e quem nós devemos seguir é Jesus Cristo. E aí deve estar o centro. Não sei se estou a responder àquilo que está a perguntar ou se quer mais. Na realidade, a grande questão aqui é Pedro, Apolo e Pedro, ou Paulo, aliás, não estavam em litígio uns com os outros. Não é? Eles, na essência, concordavam na mesma coisa. É verdade que nós, como vimos no trimestre passado, Apolo não tinha um pleno conhecimento de quem era o Espírito Santo e nem sequer havia sido batizado no batismo de Jesus, mas isto foi num período primário da sua experiência e, posteriormente, isto foi acertado. Provavelmente, Paulo e Pedro tinham algumas divergências em relação às práticas relacionadas com a questão dos judaizantes, mas nada que fosse irreconciliável. Contudo, a grande questão é que eles estavam em sintonia e havia um conjunto de partidários que os estavam a mobilizar para uma agenda muito própria. O que nos coloca aqui uma questão interessante que talvez nos faça também refletir em função das questões atuais. Já que Pedro, Apolo e Paulo não estavam em divergência, por que aqueles que se diziam seus partidários estavam em divergência uns com os outros? Já pensaram nisso? Será que não existia uma liderança subreptícia, uma liderança sem cara, que tinha transformado Pedro, Paulo e Apolo em testas de ferro para as suas próprias agendas? E a grande questão aqui é, será que às vezes nós nos filiamos a determinadas ideias ou a determinados grupos, não necessariamente porque nos identifiquemos completamente com esta ideologia, mas com a intenção de instrumentalizarmos este grupo para o ser usado em favor da nossa própria agenda? Entendem? Isto às vezes pode parecer muito sutil, mas reparem, isto muitas vezes pode ser uma realidade que, dada a complexidade da nossa sociedade, pode estar a ser vivenciada em grupos, às vezes até em famílias, em que às vezes instrumentalizamos um Paulo, um Apolo, um Cefas, para ser, diríamos assim, o testa de ferro das minhas próprias ideias. E então uso aquela bandeira, aquela pessoa, a sua liderança, a sua visibilidade, para lhe dar, diríamos assim, para legitimar as minhas próprias ideias e os meus próprios, ou as minhas próprias lutas pessoais. E com isto, estar a hostilizar e estar a dividir as outras pessoas. É nisto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, vai dizer que não era esta a realidade. Qual deveria ser
o fator de agregação? Quem deveria ser o agregador ali? Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, inclusive, olha, muitos de vocês nem foram batizados por mim. Portanto, nem sequer têm a legitimidade de dizer que o fato de eu vos ter batizado possa fazer com que vocês pertençam a um clube, ou uma cor diferente, ou uma agremiação diferente. E reparem, meus queridos irmãos, muitas vezes nós temos a tendência a nos fragmentar. Muitas vezes dizemos, somos adventistas, somos cristãos adventistas. Mas eu sou conservador. Não, eu sou liberal. Eu sou mais progressista. Não, eu sou contemporâneo. E com isto o que é que andamos aqui a fazer? Estamos a dividir-nos. Conhecem a ideia que é apresentada pela organização adventista há muitos anos, de que nós podemos ser unidos na diversidade? Ou seja, nós somos todos diferentes uns dos outros, mas devemos estar unidos, porque pensem numa coisa, não faria nenhum sentido nós termos um organismo só composto de dedos mínimos. Que funcionalidade teria este organismo composto só de dedos mínimos? Não funcionaria. A maravilha e a complexidade de um organismo manifesta-se nas múltiplas partes interrelacionadas que o compõem e que permitem as suas múltiplas funcionalidades. Quanto mais partes tiver, mais funcional ele será e mais faculdades ele possuirá. Em termos espirituais, de alguma forma, esta é uma realidade também que nos assiste. Mas, para concluir com uma ideia do Espírito de Profecia, Ellen White disse uma vez o seguinte, que se nós tivéssemos por 5 minutos a lucidez que o Espírito Santo tem em relação a todas as questões que nos separam, sabe o que é que aconteceria com os nossos problemas? Por 5 minutos apenas, 90% dos nossos problemas se resolveriam em 5 minutos. E sabem, meus amigos, conheço pessoas, conheço famílias que há décadas não se falam, pessoas que há anos não são capazes de olhar na cara uns dos outros. Por quê? Porque não se entendem. Porque já nem sabem quais são os problemas que as dividem e as questões que os separam. Mas em 5 minutos isto se resolveria se elas tivessem a mesma lucidez, a mesma clarividência do Espírito Santo. Isto é fantástico, é impressionante. Paulo termina, aliás, a nossa lição termina com uma conversa que Paulo teve com os líderes da igreja de Éfeso, quando a certa altura lhes diz, queridos, acreditem, vocês têm uma missão de pastorear esta igreja, mas um dia surgirão lobos no meio de vós. E sabem de uma coisa? O apóstolo Paulo estava a dizer ao grupo daqueles líderes que estes lobos poderiam surgir justamente no meio daquelas pessoas que ali estavam, sem que elas sequer soubessem, sem que aqueles que viessem efetivamente a tornar-se lobos no futuro tivessem consciência de que o haveriam de ser. E gostaria de concluir com uma história que tive a oportunidade de há alguns anos de presenciar. Como os irmãos sabem, já tive a oportunidade de trabalhar há alguns anos em Portugal e fui pastor também de algumas igrejas na América do Sul, no Brasil. Numa das igrejas que tive a oportunidade de pastorear, tive um líder fantástico, uma pessoa tremenda. Um homem em quem eu confiava muito. Uma pessoa muito eloquente, com muito bom senso em termos de capacidade de organização, de gestão. Como sabem, um pastor muitas vezes precisa presidir reuniões de conselho, de comissões de nomeações, dirigir funerais, fazer casamentos e por aí adiante. Isto faz parte, enfim, das atribuições pastorais. Este senhor, eu sentia-me à vontade para deixar por várias semanas a igreja entregue aos seus cuidados, porque sabia que ele era um líder competente. Mas houve um momento em que este querido irmão, este grande amigo, fez escolhas que o levaram a afastar-se gradualmente da igreja e hoje, para tristeza pessoal, este senhor vive uma outra realidade, bem diferente daquela que eu tive a oportunidade de conhecer em algum momento. Meus queridos, nós nunca sabemos como se tornará a nossa vida. Paulo diz, aquele que está de pé, cuidado, não caia. Prezados irmãos e amigos, para que a experiência da unidade seja uma realidade na nossa própria vida, nós precisamos lutar
permanentemente para que o Senhor seja o Senhor da nossa própria vida, dos nossos pensamentos, das nossas ações. E desta forma, a tal unidade que nós tanto gostaríamos que pudesse acontecer, poderá ser uma realidade na nossa vida. Poderá ser uma realidade na nossa comunidade. Poderá ser uma realidade na nossa própria família também. Que o Senhor nos ajude a não esquecermos desta importante verdade. Jesus Cristo no coração é a unidade na congregação. Amém.